Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma síntese de nossa revista, de nossa classe adulta da Escola Bíblica Dominical. E a proposta desse livro é sempre trazer o foco central da lição. E essa lição número 2, que tem como título O Livro de Ruth, é apresentar o panorama do livro e seus principais temas. E a lição ela divide em 3 pontos, que nós temos o primeiro ponto, que é entender a organização do livro, e o segundo ponto, compreender o contexto histórico, e o terceiro, conhecer o propósito e a mensagem do livro. Veja que o livro de Ruth, ele traz uma história de amor, amizade e redenção, tendo seus principais personagens Noemi e Ruth, a Moabita. E aí nós vamos no ponto número 1. Ponto número 1 que apresenta que nós venhamos entender a organização do livro. O que vai apresentar esse ponto número 1 da lição? O que nós podemos tirar de importante nesse primeiro ponto? É entender que o livro de Ruth ele é aceito também pelos judeus na sua Bíblia, que é a Tanakh, que é somente o Antigo Testamento, e ali nós vemos que o livro de Ruth ele faz parte da terceira seção da Bíblia judaica, que faz parte dos chamados escritos. E na nossa Bíblia ela entra nos livros históricos, por ser uma narrativa. E esse ponto também apresenta que o livro em si de Ruth nós temos 4 capítulos e 85 versículos tem o livro. Seu autor é considerável e aceito tanto pelos judeus, como por nós cristãos, como Samuel, provável autor desse livro, devido ao contexto, a data do livro, acredita-se que ele está nesse período transitório dos juízes para o período monárquico de Israel. E se acredita que é Samuel devido ao período em que a história se desenvolve, que foi no período do juízo, que nós temos, na lição passada, nós aprendemos que Ruth foi bisavó de Davi. Seriam 3 gerações para trás que dá certo no período dos juízes. E diz aqui que seria escrito no século X da nossa história. Então, esse seria o ponto número 1 que nós podemos extrair desse ponto 1 e entrando para o ponto número 2, que é conhecer o contexto histórico do livro. O contexto histórico do livro, esse ponto 2, ele vai trabalhar mostrando o período em si dos juízes. Foi um período que tem seu início com Josué e termina quando Saul se torna rei de Israel, que entra o período da monarquia, e aí nós temos o período dos juízes. E ali esse ponto 2 vai apresentar quão assombroso foi esse período para o povo de Deus. E o que nós temos aqui é que foi um período tão difícil que nós temos aqui um versículo que realmente ele reflete o declínio espiritual da nação de Israel, que seria o povo de Deus na época, que diz assim: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, esse ponto número 2, ele vai focar como foi o período do juízo, esse declínio, a situação que o povo se encontrou. Como diz a lição que nós temos, que foi um período que a nação foi mergulhada no secularismo, no hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer. O versículo reflete isso, a busca pela satisfazer-se a si. A nação vivia esse momento. E aí, como consequência, entra a idolatria. Com isso, o que acontece? Nós vemos Deus agindo no livre-arbítrio do homem, deixando a nação viver a seu bel prazer, mas devido à opressão do inimigo, dos adversários de Israel, esse ponto 2 vai mostrar que eles sofreram.
pois Deus ouvia os gemidos do povo e aí levantava quem? Os juízes, que na verdade eram líderes militares que vinham para libertar o povo da opressão. Então esse ponto 2 ele vai trabalhar nessa parte histórica do livro de Ruth. E qual seria a importância de conhecer essa parte histórica? É perceber como a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus presente naquele momento. Pois Ruth, por ser uma mulher moabita, ela aceitara o Deus de Noemi, o Deus de Israel. E veja o contexto que estava a nação. E ainda assim essa mulher acreditou no Deus Todo-Poderoso, em que nós vemos a mão de Deus presente, a graça de Deus na vida de Ruth. Então, muito importante esse ponto. E o foco central seria mais esse, da gente entender o contexto, o declínio espiritual que foi esse período dos juízes. E aí nós temos o ponto número 3, que seria o propósito e a mensagem. Esse ponto número 3, nós temos aqui, ele apresenta o seguinte, o propósito central, porque o livro ele traz vários propósitos, mas nós temos o central, que nós acreditamos que se destaca, que seria a tribo de Judá, pois nós vemos aqui o seguinte, como esse ponto 3 vai apresentar que o Messias ele tinha que sair da tribo de Judá, pois o ponto 3 mostra da lição que seria Rúben, sendo o primogênito de Jacó, mas devido ele ter vacilado, ter cometido um pecado grave na época, ele foi passada essa primogenitura para Judá. E veja como Deus vai trabalhando, porque Boaz é da tribo de Judá. Ele faz parte da tribo e casando com Ruth, sendo uma mulher moabita. E aí nós vemos o que a lição apresenta para nós, que seria a mensagem principal do livro, que seria a mensagem de amor e redenção que o livro apresenta nessa figura desse casamento de Boaz e Ruth, mostrando Boaz como judeus e Ruth como a parte dos gentios. O que isso traz para nós, essa mensagem? Que no futuro Deus, através dessa figura que eu posso dizer, nós temos na Bíblia que o Antigo Testamento ele era sombra do que viria. Então esse exemplo seria esse casamento, ele transmite essa mensagem de redenção, pois Boaz ele é como o remidor e nós vemos aí na pessoa de Cristo como o remidor de nossos pecados. Então é uma mensagem de redenção também, o livro apresenta nessa figura desse casamento. Então esse ponto 3 é importante nós entendermos isso, conhecer a mensagem do livro, que seria a principal mensagem, que é mostrar a linhagem de Davi e esse casamento de Boaz com Ruth, mostrando a redenção, a misericórdia, o amor de Deus. Eu insisto em dizer como o Deus de graça e de misericórdia, como ele agiu em toda a história. Sempre a misericórdia e o amor de Deus esteve presente com os homens. E aí nós vemos como remanescente. Aí a lição 3 apresenta como Deus ele é fiel, pois ele, no meio de todo esse contexto em que estava inserida essa história de Ruth, a gente vê o declínio espiritual, mas esse ponto 3 apresenta o remanescente, como Deus preservou, Deus conservou, e usando essa mulher chamada Ruth, sendo moabita. Então te vê a graça, Deus, como diz a lição, e Deus sendo fiel, cumprindo com os seus propósitos. E aí nós temos, esse seria o resumo central da lição número 2, a gente focar
nos pormenores. É o cuidado que nós devemos ter. Às vezes a gente entra por alguns caminhos que vão se abrindo na lição e acaba a gente perdendo o foco. E o foco central da lição número 2 é entendermos a estrutura, o panorama de todo o livro, a sua mensagem, que seria a mensagem principal e o propósito do livro de Ruth, que temos na revista. Eu quero deixar para você, que diz assim: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Então nós temos aí essa síntese da lição número 2, que tem como título o livro de Ruth.